Glória a Deus, amém? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Foi só ensaio, né? Churrasco vai ser que hora? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluias, glória a Deus. O Senhor é bom. A fidelidade dele dura para sempre e vai de eternidade a eternidade. Como está no boletim escrito, aquilo que plantamos é aquilo que colhemos, amém? Amém. A semente que o pastor tem plantado aqui nesta igreja é uma boa semente. Durante os anos, durante os dias que tem passado, a colheita será melhor ainda. Este é o ano do avivamento, amém? Abra a tua Bíblia em Neemias. Neemias, capítulo de número 6. Estaremos falando um pouquinho a respeito desse grande líder do povo de Deus, grande líder na casa de Deus, grande líder que fez a diferença para nosso exemplo nos dias de hoje, amém? Todos o encontraram? Diga amém. Amém. Vamos nos colocar de pé. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Não, versículo número 2 até o versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: Sanbalate e Gesé enviaram a dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Enom. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque se sair esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Somente até aqui. Quem é que pode repetir comigo? Estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra. Podemos sentar. Falar de um líder, um servo de Deus, um homem que tem trabalhado continuamente na casa do Senhor, não é muito fácil, ainda que nós temos o mesmo espírito, já temos uma certa intimidade, mas nós não conhecemos profundamente. Mas olhando para a Bíblia Sagrada, nós vemos certas características nos homens do passado e nos homens de hoje, amém? E como disse o nosso irmão Renato, hoje é um dia de agradecimento à pessoa do pastor Saulo aqui para essa igreja. É um dia em que nós temos que levantar as nossas mãos para os ares e agradecer ao Deus por colocar um líder desta forma nesta casa, um líder para nos conduzir, um líder para nos levarmos até a presença de Deus. E esta foi a resposta do líder, esta foi a resposta do homem de Deus para os seus amigos, para aquelas pessoas que estavam observando, porque nós sempre temos alguém nos observando. Não pensa você que você está fazendo o seu negócio aí no cantinho sozinho, não. Tem alguém te observando. E tinha 2 ou 3, né, que observava continuamente o líder, o homem de Deus, Sanbalate, Tobias e Gesé. Aqueles que vinham tomar café com ele, aqueles que batiam nas costas dele, aqueles que andavam junto com ele, fizeram um convite bom. Quem é que não quer um convite para um churrasco? Quem é que não quer um convite para uma boas férias? Quem é que não quer um convite para estar relaxando um pouco? Esse foi o texto que nós acabamos de ler, amém? Texto aqui, muito conhecido, que fala: estou fazendo uma grande obra. Qualquer obra que você estiver fazendo na tua vida é grande. Como semeador de boas novas, a obra que Deus colocou na tua mão é grande. A mensagem não é só para o pastor, mas a mensagem é para cada um em especial.
nós temos uma grande obra, nós temos alguém para que nós possamos falar do amor de Cristo Jesus, nós temos uma família para que nós temos que conduzi-la até a presença do Senhor, nós temos um testemunho para dar no nosso trabalho, nós temos um testemunho no trânsito. Me lembro do nosso irmão Vicente, muitos anos atrás, que gostava de andar com sticker na traseira do carro, nos bumpas, né? Sabe que isso é uma coisa de brasileiro? Você não vê muito sticker aqui nesse país, mas nós brasileiros gostamos. E a gente vê uma seleção ali no Brasil de adesivos, de mensagens. E ele passava uma mensagem de cristão, mas ele era um cristão meio Emerson Fittipaldi, meio Nelson Piquet, e gostava de costurar essas rodovias gostosas que tem aqui nos Estados Unidos. E um americano daqueles que gosta de desafiar correu atrás dele e mostrava para ele um sticker. Até no trânsito, irmão, nós temos uma grande obra. Se você pregou Jesus ali no seu bumper, ali tem uma missão, ali tem alguém observando o seu testemunho, e através do nosso testemunho nós iremos colher no futuro, amém? A obra é grande, a colheita é maior ainda. Agora Deus precisa de você, Deus precisa de um líder, Deus precisa de homens e mulheres para continuar fazendo esta grande obra. Neemias foi um escolhido, foi um separado, foi ungido, foi consagrado, foi um homem que estava no local certo, na hora certa, mas ele teve que ter um desejo. Nós temos que ter um desejo, uma vontade para as coisas de Deus. Neemias era um homem que gostava de informática. Ele não tinha um iPad, mas ele queria saber o que estava acontecendo no dia a dia. Trabalhava lá na mansão, trabalhava lá com o rei Artaxerxes na Babilônia. Ele estava cativo, ele estava vivendo como escravo, mas ele tinha uma posição boa. Como você e eu sabemos o que é uma posição de estrangeiro, o que é uma posição de peregrino, o que é uma posição de viver numa terra diferente, mas também o que é uma posição de estar em um local de privilégio. Um homem que não precisava se preocupar com nada, ele trabalhava juntamente com o rei. Quem é que conhece Brasília aqui? Levanta suas mãos, bastante pessoas. Quem que já foi na Granja do Torto? Quem que já desejou trabalhar ali na Granja do Torto, pelo menos 35 anos da sua vida? A comida é boa, irmãos. Os passeios ali são melhores ainda. A vida na presença de um presidente, no local de privilégio, é muito boa. E essa era a posição de Neemias. Neemias vivia numa posição boa. Vivia ali tranquilo, querendo saber o que estava acontecendo, se informando, mas de repente ele pegou a mensagem que estava acontecendo algo ruim lá com o povo de Deus. Estava acontecendo uma situação bastante de humilhação. Capítulo 1, você vê quando ele conversa com um dos seus irmãos, e ele fala: a situação lá não é muito boa não, irmão. Lá o povo está com os muros rachados, lá o povo está com as portas queimadas, lá o povo está sendo humilhado. E aí nós lembramos da nossa casa, e aí nós lembramos do nosso povo, e aí coloca assim na nossa mão: o que eu vou fazer agora? O que eu vou decidir? Eu vou continuar minha vida de mordomia, ou eu vou voltar atrás e cuidar do meu povo? E aí que começa a obra de Deus. Eu vou continuar meus estudos acadêmicos, eu vou continuar a minha vida tranquila aqui no meu país, ou eu vou me preocupar com aquele povo lá de Atlanta, pagar um preço? Irmãos, a vida de pastor não é mar de rosa não. A vida de pastor é uma vida dura, é uma vida séria. E você tem um pastor que tem levado a sério, tem sido um exemplo, não dos outros que passaram, mas um exemplo fiel para cada um aqui neste local. Quando nós estávamos para tomar uma decisão, nós não tivemos dúvida. Se não me engano, eu encontrei com o pastor Saulo 2 ou 3 vezes.
Mas como diz a palavra de Deus, quando Davi viu pela primeira vez a Jonatas, eles ali tiveram um certo sentimento espiritual. Foi o que eu vi neste homem de Deus: sinceridade, honestidade, compromisso com as coisas de Deus. Largou tudo para trás, os seus interesses próprios, pelos interesses das ovelhas que se encontravam na cidade de Atlanta. Glória a Deus. Não sei se você está passando por aqui temporariamente, ou se você vai fazer morada aqui por mais 25 anos. Mas a verdade é que aqui tem um homem de Deus, um líder na casa do Senhor, deixou todas as coisas familiares, deixou tudo no Brasil e está aqui pagando o preço. Quando Neemias realmente fica ciente da situação, talvez aconteceu na vida do pastor, na minha já aconteceu diversas vezes. Olha o que Neemias fez: assentou, chorou, lamentou, não por um dia nem dois, mas por muitos dias. Ele ficou ali pensando, ele ficou ali então com aquela informação, com aquela situação. Meu Deus, este é meu povo, meu Deus, esta é a casa dos meus pais, meu Deus, o que eu vou fazer? E ele começou então a orar. Nós que temos grandes planos, nós que temos grandes obras, nós que temos grandes projetos, nós temos que voltar à base de tudo. E a base de Abraão, a base de Isaac, a base de Jacó, a base de Moisés, a base de todos é a oração. Me lembro quando Abraão mandava para o povo para a guerra. Josué vai liderar o povo e Abraão subia para o morro para oração. A oração ainda continua a bomba atômica do crente. A oração ainda continua a intimidade que nós temos com Deus para vencer as nossas batalhas. E todos os grandes líderes, todos os grandes homens eram homens de oração. E eu tenho certeza que é a mesma coisa com o teu líder, homem de oração. Enquanto alguns estão dormindo e quando alguns estão trabalhando, aqui encontra um homem no joelho orando. Porque através de oração é que nós conseguimos conduzir o povo de Deus, a casa de Deus. Através de oração é que nós conseguimos sabedoria. Através de oração é que nós conseguimos que o inimigo se bate em retirada. Através de oração você consegue todos os seus projetos. Não é com conhecimento, conhecimento é muito bom. Não é com a tecnologia, melhor ainda. Não é com o QI que indica. Não é com todas as artimanhas que o mundo tem, mas é de joelho na presença do Pai. Esse foi o primeiro passo na vida de Neemias. E eu te garanto que foi o primeiro passo na vida do teu pastor. Eu te garanto que foi o primeiro passo na vida do teu irmão que está aí do teu lado, aquele que conseguiu uma vitória, aquele que conseguiu um livramento, aquele que conseguiu uma cura, aquele que conseguiu um aumento, aquele que conseguiu um bom trabalho. É através da oração. Quando você está orando, Deus está trabalhando para você. Quando você está orando, Deus está movendo os corações. Quando você está orando, Deus está colocando as suas mãos e fazendo com que a bênção dele se repose sobre a sua vida. Amém? Amém. A oração ainda continua, irmãos. A chave da vitória não é simplesmente conversar com o presidente ali, como o Neemias. Ele conversou lá com o rei. Ele se pôs um pouquinho triste, o seu semblante caiu. É normal, é natural. Quando nós sabemos de uma situação bastante difícil, ali você fica um pouquinho triste, você não consegue colocar um sorriso. E o rei perguntou para ele: o que está acontecendo? E ele então falou, ele então pediu permissão, ele então pediu cartas. E ele falava: Deus, me dá a tua graça, mas eu vou falar com esse homem, eu não vou correr dele não. Ele então teve coragem de expor os seus problemas. Neemias nunca agia sem orar, também não orava sem agir. Orou, tem que agir, irmãos. Existe um certo ditado aí, diz que ajoelhou, tem que fazer o quê? É, irmãos. Tem pessoas que ficam orando, mas nunca faz nada. Pastor Saulo é um homem de atitude.
Eu tenho visto o dia a dia dele, é um dia corrido. Ele levanta cedo, deita à tarde, e é o homem que está atrás. Comprou até uma moto para ser mais rápido. Tomara que ele não coloque um stick ali na traseira dela e comece a fazer deslizar. Aleluias, aleluias. Vamos orar, mas também vamos agir. Vamos fazer ação. Grande trabalho com os grupos de adolescentes. É um grupo que muitos líderes não dão ênfase. Muitos líderes têm eles como aqueles que não são produtivos, mas deixa ele dizer um testemunho próprio. Há mais ou menos 15 anos atrás estávamos numa igreja. Não tinha nada para fazer nessa igreja a não ser tomar conta de grupos de adolescentes. Lá vai eu, peguei um adolescente, irmão Diego, filho do Benedito, e começamos a falar de Jesus para ele. Bíblia Sagrada tem 66 livros, tem 39, tem 27. E ali o outro ficou curioso com aquele negócio, o outro foi. E a igreja tinha poucas pessoas. Não tínhamos muito apoio. Graças a Deus você tem um pastor que apoia este grupo. Você tem um grande número de adultos também que apoia este grupo. Depois de 5 anos, a igreja tinha 350 membros. Parede já tinha quebrado para trás e Deus abençoou. Porque o adolescente é um líder. Um adolescente, ele tem bastante vontade de fazer com que as coisas aconteçam. Um adolescente, ele é uma pessoa que tem futuro, tem ideais e tem planos. Plano dos jovens, a experiência dos antigos é sucesso. Amém? Amém. Continua com este grupo. E nós vamos ter que quebrar muita parede aqui. Aleluias. Aleluias. Neemias, depois de fazer todo o seu preparativo, homem de bastante administração, homem de bastante oração, o homem que mais orou na Bíblia Sagrada depois de Jesus Cristo. Nós vemos bastante Abraão, Isaac, Jacó, mas o homem que mais orou na Bíblia foi Neemias. Então você quer muita vitória, você quer bastante sucesso na sua vida, passa bastante tempo com o Senhor. Que seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a tempo e fora de tempo, faça oração. Porque as grandes vitórias de Neemias veio, o grande avivamento no final do livro de Neemias veio. Você vê quando Esdras começou a abrir a palavra de Deus, o povo se uniu como se fosse um só. E ali eles oravam, e ali eles se alegravam, ali eles choravam na presença de Deus, e ali Deus dava livramento. E nós pensamos que a Bíblia Sagrada não tinha problemas no passado, né? O povo de Deus estava cativo na Babilônia por 70 anos. O povo de Deus estava com os muros todos quebrados. O povo de Deus estava com as portas todas queimadas. Quando você tem todo esse problema diante da sua casa, não sei se você está lembrando, lá do nosso Brasil, muro de 2 metros, caco de vidro em cima e agora cerca elétrica. Imagina agora se você for morar numa casa igual moramos aqui, que não tem muro. Os muros estão quebrados. Ladrão vem de noite, irmão. Ladrão dá salsicha para cachorro e entra e sai e faz o que bem entende. A situação de Israel era difícil. A situação daquele povo era complicada, humilhante. Você comprava alguma coisa, fazia algo, a casa de Deus já estava em bom andamento, mas o inimigo vinha e saqueava, o inimigo vinha e acabava com tudo. É difícil quando nós construímos alguma coisa, o inimigo leva. É difícil quando o líder faz e vem o outro e leva. Um líder pega, tira todo tipo de problema, coloca o irmão para orar, coloca o irmão para fazer, e vem o outro e leva. Neemias, como bom administrador na casa de Deus, ele aprendeu primeiro: vamos fechar todas as oportunidades que o inimigo tem para entrar na nossa casa. Irmão, começa a fechar um pouquinho as oportunidades. Aquilo que você está escutando é de Deus, então continua. Se não for, é muro quebrado na tua vida. Começa a prestar atenção. Aquilo que você está olhando, como diz o irmão, nas páginas do dia a dia, se não é de Deus, é muro quebrado. Você tem que ter, como nós temos aqui nessa igreja, um líder para começar a fazer o reparo, para continuar a fazer a reconstrução deste muro. E para isso ele precisou de ajudante.
ele precisou de pessoas para ajudar com a madeira, ele precisou de pessoas para ajudar no trabalho do dia a dia, ele precisou de pessoas para estar dia após dia, não só trabalhando. Trabalhar às vezes é fácil, né? Levanta de madrugada, né, irmão? Entramos nesse sol aí, quando, graças a Deus, que Deus te dá trabalho, graças a Deus. Não é difícil chegar lá com o seu trabalho, com o seu corpo para trabalho, mas se você não vigiar, como o próprio líder, homem de Deus disse, se você não vigiar, o inimigo te leva. Então o que ele fez? Ele colocou soldados, ele colocou homens, ele colocou arma na mão dele. Com uma mão trabalhava e com a outra segurava a arma. Com a mão, de dia eles trabalhavam, de noite eles vigiavam. Porque você tem que vigiar o que é seu. Você tem que vigiar aquilo que você tanto lutou para conquistar. Você tem que ter primeiro plano, você tem que ter uma intimidade com Deus. Você tem que também vigiar. Tem gente que não vigia, tem gente que compra hoje, perde amanhã, tem gente que deixa, conquista algo maravilhoso e daí a pouco ele deixa o inimigo levar. E fala, mas não entendo por que eu nunca prospero. É porque você nunca vigia. Eu sei que você tem um plano. Quando você saiu do Brasil, quando você saiu da sua casa, quando você saiu do seu bem-estar, você tinha um plano. Você tem um plano. Eu sei que Deus está pronto para abençoar o teu plano, o teu propósito, aquilo que você tem buscado dia por dia, um futuro melhor, uma prosperidade, uma posição melhor, mas você tem que vigiar, porque senão você perde. Me lembro quando eu cheguei aqui nesse país e fui trabalhar em uma cozinha e fui contratado mais ou menos assim. A mulher falou que me pagava 6. Eu tinha número inteiro. Ela falou desse jeito. Eu falei, uau, 6 por 6 eu vou vir para cá, porque aqui é comida de graça. Fui trabalhar naquela lanchonete e naquele esquema que acho que todo mundo já passou por isso, né, de observação. O povo fazia, eu ia lá e fazia mais rápido que eles. O povo fazia, eu ia lá e fazia. E comecei a prosperar. De ajudante eu passei para outra posição e fui melhorando, horário bom e tudo. Quando de repente chegou um outro que já falava mais ou menos hi, how are you? E já conseguia falar good morning. E eu falei, opa, eu conquistei tudo isso aqui em 3 meses. Vai chegar um ali e vai passar direto na minha frente lá para cima? Não, eu vou ter que ir lá para cima também. Esse rapaz logo me mandou para o horário ruim, trabalhando até 11 horas da noite. Eu falei, eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que vigiar o meu território, eu tenho que falar essa língua. E então eu passava dia e noite com aqueles Walkman na cabeça, tentando falar, tentando expressar, tentando me comunicar um pouquinho, porque é aí que eu vigiava o meu terreno. Não adiantava eu fazer um bom serviço, não adianta, irmão, você fazer um serviço excelente se você não vigiar. Neemias instruía ao seu povo a vigiar. Somos semeadores de boa nova? Somos pessoas que temos que dar um bom testemunho? Somos, mas nós temos que vigiar a nossa casa, como o nosso pastor tem nos ensinado, amém? Amém. Primeiro você fala de Jesus, depois dessa igreja. Tragam eles para ser membros aqui desta igreja, para unir esta família. E assim Neemias conseguiu um grande exército. As pessoas já não viviam mais em Jerusalém, já não viviam mais em Judá, porque ali era presa fácil, ali era problema fácil. Mas quando apareceu um grande líder, quando apareceu um grande homem que tinha discernimento de falar assim, estou fazendo uma grande obra da qual eu não posso descer, da qual eu não posso parar, da qual eu não posso olhar para trás. Eu tenho um ditado comigo que diz que para trás, irmão, nem para pegar impulso, é daqui para frente. Quem cuida de nós é o Senhor, amém? E Ele diz que nós comeremos o melhor desta terra, amém? Pode vir o que for pela nossa frente, se não sair, nós vamos passar como rolo compressor, aleluia. Sabe por que o povo de Israel sempre foi um povo que andou debaixo de problemas, de temores? Dava muito ouvido o que estava acontecendo no dia a dia, dava muito ouvido nos rumores. Lá vinha Golias batendo no peito, aquele grande homem, e com toda aquela parafernália que ele tinha, e por 40 dias julgando no ouvido do povo aquela mensagem negativa, o povo começava a acreditar.
você olhar para Jesus, se você olhar para Deus, pode ter qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de problema, e falar assim: eu estou fazendo uma grande obra, o meu Deus é soberano, o meu Deus está no controle de todas as coisas, Ele sabe por que eu estou aqui. Muitos não conseguiram chegar, mas eu estou aqui, então Deus cuida de mim, amém? Me lembro de uma certa senhora, serva de Deus, ali na Califórnia. Hoje até está um pouquinho melhor na Califórnia, mas alguns anos tinha bastante terremoto e a Califórnia estava tremendo de uma forma tremenda e todo mundo preocupado e perdendo tudo que tinha. E os repórteres então perguntaram para ela: como que a senhora não tem medo, consegue deitar na tua cama e dormir? Ela falou: o mesmo Deus que faz todo esse tremor na terra é o Deus que cuida de mim, amém? Há 2 semanas atrás, todos escutaram aí o que estava acontecendo em Joplin, Missouri, Kansas, Oklahoma. E lá estava eu passando e via de um lado o vento formando, e via do outro, e as reportagens e tudo, e eu pensava: o mesmo Deus cuida de mim. Se Ele mandou para esse lado, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer na hora exata. Mas Deus cuida de mim, amém? Não tem que temer com os rumores, não tem que temer com o que anda por aí, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, aquele que está no controle dos céus e da terra, aquele que te trouxe neste local, aquele que te colocou aqui nesta cidade, aquele que tem te abençoado dia após dia. Aleluia.